Boa noite a todos os irmãos aqui da casa de Sheila. Estamos aqui reunidos para mais uma reunião virtual. Vamos nos preparar convenientemente para a nossa reunião, deixando lá fora todos os nossos melindres, as nossas preocupações, as intenções do revide. Lembrando a todos os irmãos que logo após a palestra haverá o passe de harmonização e também a magnetização das águas. Elevemos os nossos pensamentos até a espiritualidade amiga e protetora. Rogando a esse Deus, que é fonte inesgotável de todo amor, de toda luz, de todo conhecimento, pedindo amparo para a nossa reunião. Faça vibrar em nós, Senhor, a esperança, a fé, a harmonia, para todos desse planeta, nesse momento de angústia, nesse momento de dúvida. Também nos dê a sabedoria para que possamos enfrentar esses momentos de pandemia, dentro de tudo aquilo que nos foi ensinado no Evangelho de Jesus. Rogamos também, Senhor, a esse Verbo divino, nosso Mestre incomparável, Jesus, para quem pedimos que nos fortaleça, principalmente na prática do bem. E pedimos que ampare a nossa reunião da noite, intuindo a nossa palestrante, para que ela consiga com clareza levar as suas lições, as lições do seu Evangelho de amor, e que todos os corações possam receber, entender, praticar. E ainda pedimos, Mestre, que os bons espíritos, tarefeiros do bem, que nessa casa bendita de oração, possam levar a todos os lares, a todos os irmãos, a paz, a saúde, a esperança. Enfim, Senhor, pedimos a permissão, na sua paz, para iniciar a nossa reunião da noite, com a prece cantada à irmã Sheila, que é a nossa diretora espiritual. Que assim seja. Vamos unidos a Sheila, numa alegria sem fim, cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim, esta flor tão delicada, quando está juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade e amor,
levaremos nesta noite lenitivo a sua dor, como um bom samaritano, e a Sheila nos guiar. Seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz, ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Meus irmãos, para a nossa reflexão do livro Reflexões à Sombra da Cruz, ditado pelo Espírito Erasmo, psicografia de S. Capelli, a reflexão número 9, reconciliação. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Mateus, capítulo 5, versículos de 23 e 24. Para que se possa viver feliz e ser agradável aos olhos do Criador, é necessário que se viva em clima de harmonia e paz. Não é possível uma sintonia com as esferas superiores se no próprio terreno em que se pisa, cultiva-se e se rega a semente do desamor, da incompreensão e da intolerância. Perdoa e alcançarás o perdão. Oferta e receberás. Ama e serás amado. Compreende e serás compreendido. Tolera e serás tolerado. Tal é a lei. Como poderemos buscar o auxílio do alto se não formos capazes de auxiliar quem convive conosco? Como alcançaremos o perdão se não perdoarmos quem compartilha da mesma experiência? Como buscarmos a felicidade se não somos capazes de proporcionar a felicidade a nosso semelhante? Quem se dirige à fonte em busca de suas cristalinas águas para refazer as energias, deve levar consigo o vasilhame apropriado à sua retenção e guarda. Assim, pois, quem se dirige à fonte suprema de todo o bem na procura da paz, da harmonia e da felicidade, deve levar o vasilhame da alma em condições de receber o que busca. Livra-te do ódio pelo perdão, antes de buscares o alto, e certamente terás condições de receber e conservar em ti a paz, o equilíbrio e a felicidade que buscas. É bom não esquecer: quem revida só faz aumentar o incêndio do ódio. O melhor é perdoar. O revide precede a destruição. O melhor é a reconciliação. Ao invés de revidar, o melhor é reconciliar. A verdadeira reconciliação completa o sentido da oração. Quem perdoa e reconcilia torna-se feliz a cada dia. Vale mais reconciliar que ao ofensor odiar. Busque sempre a reconciliação como roteiro da tua redenção. Meus irmãos, é com muita alegria que nós passamos a palavra à nossa irmã Gisner, que fará a interpretação e explanação do Evangelho de Jesus, programado para a noite de hoje, para quem pedimos de todos, vibrações de paz, de harmonia, de ternura. A Jesus peçamos:
para ampará-la, intuí-la nessa missão tão importante para a nossa caminhada. Muito boa noite a todos. Agradecemos a Jesus a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez para a reunião virtual do Centro Espírita Irmã Sheila, com o tema para a noite, reconciliação. Pedindo a Jesus que nos ajude na compreensão deste tema e, sobretudo, nos dê ânimo, bom ânimo e também coragem para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, uma vez ser um tema de extrema relevância para a nossa evolução espiritual. Então, o tema, reconciliação. Eu fui buscar, então, bagagem, leitura para desenvolvimento do tema no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, dos itens 5 a 8. E uma página de O Consolador, Crônicas e Artigos, do ano 11, o número 512, Enquanto Estamos a Caminho. Lá do capítulo 10 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, eu gostaria de ler um pouquinho da página da introdução, reconciliar-se com os adversários, para que a gente comece, que busquemos, então, o ponto para a nossa reflexão. Reconciliai-vos o mais depressa com vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último ceitio. São Mateus, capítulo 5, versículos de 25 a 26. Bom, essa recomendação de Jesus, ela nos leva à reflexão sobre a objetivação de nossas vidas, ou de nossas existências, de nossas múltiplas encarnações, que nada mais é do que a busca, sem cessar, a busca contínua da nossa evolução espiritual, através das provas e das expiações nessa oficina chamada Terra. Então, devemos levar em conta as particularidades que este versículo de Mateus nos traz, quando ele coloca reconciliar com vossos adversários o mais depressa possível e enquanto estiver a caminho. O que significa reconciliar? Quem são esses adversários? E esse tempo, o mais depressa possível, que Jesus nos adverte, e o que mensagem Jesus quis nos trazer quando ele fala enquanto estiver com ele no caminho. Então, para começar, refletir sobre o reconciliar, lá no dicionário online, significa reconciliar é instaurar a paz entre, ou seja, ficar em harmonia ou harmonizar-se. Ou seja, que seria então este harmonizar-se ou ficar em sintonia? Em analogia com esse entendimento, nós temos também que amar ao próximo é necessário primeiro amar a si mesmo. Então, para buscarmos essa harmonia ou harmonização com os nossos adversários ou com o próximo, nós temos que primeiro reconciliar conosco mesmos. Ou seja, buscar a harmonia entre as nossas intenções, os nossos sentimentos. Compreender melhor o que nós esperamos ou o que nós programamos para esta encarnação. E Jesus também já nos colocou que para estar com paz ou em paz conosco mesmo, nós precisamos desenvolver em nós os quesitos da verdadeira caridade, como a entendia Jesus, e nós encontramos este ensinamento no Livro dos Espíritos, na questão 886, que Jesus então explica que para praticar a verdadeira caridade, nós devemos ser benevolentes
para com as faltas dos outros, indulgente para com as faltas deles e também demonstrar doçura, né, nas nossas apresentações com o nosso próximo, e o perdão das ofensas, incondicional, esse perdão, né? E aí, então, em seguida, quando nós já estamos também com todo esse sentimento de benevolência, de indulgência e de perdão para conosco mesmo, nós temos condições, então, de buscar a harmonia ou a reconciliação com os nossos adversários. E quem são exatamente estes adversários? Bom, também lá no dicionário, adversário significa aquele que entra em combate com outra pessoa, ou seja, um antagonista. Aquele que é capaz de se opor, que é em contrário a, ou seja, um opositor, e que disputa uma competição contra. Seria um concorrente, um rival ou um contentor. Bom, então, observamos dessa forma que um adversário não necessariamente deve ser um inimigo, né? Um adversário pode ser, inclusive, um amigo que pensa diferente de nós. Então, e especialmente esse adversário, sendo ele um amigo que pensa diferente de nós, ele muito provavelmente estará conosco no caminho, no nosso percurso da evolução espiritual. Só que mesmo estando conosco no caminho, ele pensa diferente de nós. Então, nós devemos não nos incomodar com as posições dele, mas, ao contrário, compreender as razões daquelas condições ou daquelas colocações que ele tem diferente das nossas. E nunca querer impor a nossa maneira de ser, o nosso jeito de pensar, entendendo que nem sempre somos donos da verdade, ou, a maioria das vezes, não somos donos da verdade, né? Então, esse inimigo ou esse adversário, ele pode ser, inclusive, alguém que está conosco nessa trajetória ou neste caminho, em consequência de atos nossos passados, de outras vidas anteriores, e que estão aqui conosco em um momento, em uma oportunidade de um resgate, ou, muito propriamente dito, de uma reconciliação. Então, por isso, é aquela pessoa, aquele adversário que nós precisamos nos acertar. Ou seja, acertar os ponteiros, né? Seguir em harmonia pelo caminho, desbravando horizontes de muita paz e de muita amizade. Bom, e Jesus, além de recomendar muito essa reconciliação e esse auto-perdão, esse autoconhecimento para depois também perdoar o nosso adversário, ele também nos coloca que isso aconteça enquanto estamos no caminho, né? Ou enquanto estamos a caminho. Bom, estar no caminho ou estar a caminho tem muitas diferenças nisso daí. Porque eu posso simplesmente estar no caminho e estar estática, e não estar em movimento, não estar procurando uma evolução, procurando um conhecimento, né? Mas Jesus nos convida para que estejamos a caminho, ou seja, que estejamos nos conduzindo ou em movimento para o desenvolvimento de nossos espíritos, né? Em busca da nossa evolução espiritual. E para evoluir, nós precisamos agir e nos movimentar, ou seja, ir de encontro ao outro. Buscar, então, o nosso adversário, entre aspas, o nosso opositor. Relembrando sempre que esse adversário nem sempre é um inimigo, ele pode ser um amigo. E esse amigo ainda pode ser nós mesmos. Ou seja, conhecer dentro de nós as nossas percepções de vidas passadas que estão conosco ainda a caminho da evolução e que precisam ser compreendidas e, sobretudo, melhoradas.
Então, quando Jesus também nos alerta ao mais depressa possível, ele nos desperta para o tempo. E qual é esse tempo que Jesus está colocando? Né? O que ele se refere para que seja o mais depressa possível? Então, esse tempo que Jesus coloca é a oportunidade da encarnação. Esse momento que nós estamos aqui caminhando juntamente com esses adversários, juntamente conosco mesmo, né? E nos encontrando, muitas vezes, nos surpreendendo conosco mesmos, com algumas atitudes nossas impensadas ou mal calculadas e que depois nos arrependemos. Então, devemos antes nos preparar para que não cometamos falhas e que, em algumas situações, tornam-se irreparáveis. Então, precisamos estar sempre em vigilância com o nosso pensamento, com as nossas ações, né, com as nossas conduções diante de tantas situações que nos são colocadas no dia a dia. E, sobretudo, aproveitarmos a oportunidade para nos apaziguar uns com os outros, né? Ou seja, buscar a paz, buscar a harmonia, acertando as nossas arestas. E o que vem a ser essas arestas? Exatamente as nossas dificuldades. E é impressionante que aquilo que mais me incomoda no outro ou no adversário, no meu adversário, geralmente é algo que incomoda em mim, a mim mesma. É algo que muitas vezes inconscientemente eu ainda não descobri, mas é algo que me deixa desconfortável. Então é o espelho, né? Quando eu vejo essa situação que me deixa incomodada no próximo, incomodada em mim, e eu reconheço no próximo, isso me deixa num desconforto. E aí eu muitas vezes, ao invés de buscar compreender o que está me deixando desconfortável com o outro, eu ou me afasto ou me antipatizo com ele. Então, este exemplo a gente tem que tomar para nós mesmos. Algo que nos incomoda em nós mesmos, devemos ir a fundo, buscar o conhecimento de tudo e melhorar. Buscar também melhorias para essas condições. Então, aproveitar o tempo é também a oportunidade de aproveitarmos ou de fazermos bom uso do nosso livre-arbítrio, através do desenvolvimento da maturidade das nossas escolhas e buscarmos então a felicidade junto com os nossos companheiros de jornada ou de evolução através do trabalho, através da caridade, através da prática do amor. Assim nós estaremos fazendo as boas escolhas, né? E aí, voltando ainda de novo ao versículo, o que Jesus quis dizer com a caminho, enquanto estão a caminho? O que seria esse caminho? Para onde nós estamos caminhando? Então, estamos caminhando para a nossa evolução. Somos centelhas divinas e fomos desgarradas, né, do nosso Pai maior, enquanto centelha, enquanto fagulha divina. E ele nos deu essa liberdade de seguir através dos caminhos que ele nos colocou nas nossas reencarnações, nos nossos processos evolutivos. Mas a objetivação de cada centelha divina é retorno ao Pai. Né? Então, quando Jesus coloca eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está mostrando para nós essa trilha, o que nós devemos percorrer, para que cheguemos, então, à vida plena em Deus, ou seja, para que essa centelha divina retorne ao seu manancial de origem. Então, a caminho de quê ou para onde? A caminho da felicidade, para a qual todos nós nascemos e renascemos. Inúmeras vezes, quantas vezes forem necessárias, Deus nos oferece essa oportunidade, né? E com uma compreensão cada vez mais madura de que esta felicidade não está fora de nós. A felicidade para a qual nós caminhamos, ou que nós procuramos,
está dentro de nós. E nós só a encontraremos em sua plenitude quando nós nos conhecermos. Quando nós tivermos pleno conhecimento das nossas imperfeições e quando nós conseguirmos, né, corrigir essas imperfeições. Porque no próprio Evangelho e também no Livro dos Espíritos há um questionamento, né, que onde está Deus? Deus está na nossa consciência. Então, Deus está dentro de nós. Ou seja, a felicidade e esse caminho, né, que nós devemos percorrer é para dentro de nós mesmos, encontrando Deus dentro de nós, a nossa centelha divina, a nossa essência divina, né? E para fazer essa viagem rumo à felicidade no mundo da consciência, nós precisamos, então, concluir que os nossos adversários somos nós mesmos, né? E a partir daí, quando nós entendemos que os nossos maiores adversários, ou o maior adversário de nós mesmos, somos nós, então nós temos a oportunidade de praticar o auto-amor, né? Exercer o amor a nós mesmos. E como nós nos amamos? Como é possível nos amar? Quando nós não nos culpamos de tudo ou de alguma coisa. É quando nós nos responsabilizamos pelos nossos atos. Então, a culpa é um sentimento que diminui, que exclui, que tolhe, que não nos deixa caminhar. Ao contrário, a responsabilidade é um sentimento que nos engrandece, que nos fortalece e que nos coloca em movimento na caminhada da evolução, né? Então, nós nunca podemos sermos irresponsáveis ou não nos responsabilizar por nossas ações e muito menos sermos omissos aos nossos atos, né? Fazermos que não entendemos do que nós fizemos de equivocado. Então, se estamos a caminho e estamos de passagem de um lugar para o outro em busca do conhecimento da verdade, que nos liberta do orgulho, da vaidade, da ignorância, da intolerância e da falta do perdão, é preciso, então, que este caminho seja percorrido o mais rápido possível, né? O mais interessante é que a gente conseguisse fazer isso em menos condições de reencarnações. Mas como somos imperfeitos, precisamos ainda de múltiplas vidas, né, para que isso seja necessário. Então, nós precisamos encurtar as nossas milhas de caminhadas, mas que seja de uma forma também madura, uma forma que o nosso livre-arbítrio faça essa escolha, mas com muito conhecimento, com muita harmonia, com muita passividade, né? Bom, é preciso também mostrar a outra face desse momento de estar a caminho, que é a face da benevolência para com os outros, ou para com todos, né? A partir da benevolência para conosco mesmo, a benevolência para com todos, a indulgência para imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Ou seja, nós precisamos, enquanto estivermos no caminho, entregar a túnica do conhecimento e, se possível, a capa do desprendimento. Ou seja, assim como o cego de Jericó, dispensar a capa para seguir Jesus. Ou seja, nós precisamos abrir os nossos corações para todos os sentimentos que nos fazem crescer e deixar para trás aqueles sentimentos que nos enrudecem, que nos encrudecem, né? que nos fazem menos flexíveis à evolução espiritual, menos flexíveis ao nosso autoconhecimento. E é preciso que isso aconteça o mais depressa possível. E, se possível, nesta mesma encarnação. Está aí o desafio para todos, né? Se possível, nesta mesma encarnação. Para que evitemos a prisão. Lembre-se que lá no versículo de São Marcos, ele coloca, né? Reconciliar com o vosso inimigo
antes que ele nos entregue ao juiz e o juiz nos entregue ao ministro da Justiça. Quem que representa esse ministro da Justiça? A nossa consciência. E a nossa consciência, quando está cheia de culpa, cheia de questões que não nos perdoamos, né, ausente do auto-perdão, ela se torna a nossa prisão. Então, nós precisamos reconciliar conosco mesmo, reconciliar com o próximo, para que não estejamos presos à nossa consciência, a nossa consciência de culpa, para que a nossa consciência seja só consciência de responsabilidade e de compromisso para conosco mesmo e para com todos aqueles que estão conosco no caminho, né, em direção ao Pai. Então, que a nossa consciência não seja a grade da ignorância, uma consciência culpada, uma consciência cheia de orgulho e de egoísmo e de tantos outros vícios que nos aprisionam, para que possamos, então, pagar todos os nossos débitos até o último centavo. Ou seja, não sairemos da nossa autoprisão ou da nossa consciência enquanto não melhorar o mínimo de essência negativa que nós tivermos. Ou seja, enquanto não burilarmos toda a nossa essência divina, enquanto nós não retornarmos com pureza para o Pai, continuaremos presos à nossa consciência. Então, nós precisamos evitar esses pagamentos dolorosos, né? Porque pagar até o último centavo significa pagar de centavo a centavo a conta que nós mesmos adquirimos ao longo de nossas vidas. Então, para isso, o que nós necessitamos, especialmente, é de exercitar o perdão, o auto-perdão e o perdão das ofensas do nosso próximo, né? Além dessa literatura que nós buscamos para trazer essa reflexão da noite, eu também recebi essa semana uma mensagem muito pequenininha, muito curtinha, mas de ensinamento muito profundo, e eu não tenho como dar os créditos ao autor, porque eu não tive a oportunidade de ver de conhecer o nome do autor. Mas a mensagem, ela reporta alguns conhecimentos de química. Então, ele nos coloca que para formarmos uma molécula, nós precisamos de átomos, e vamos agregando esses átomos até formar uma molécula. E quando nós saturamos essa molécula de tantos átomos, ela fica, então, com a concentração muito grande, né, muito forte, ela se torna, então, uma molécula muito forte, ao ponto, inclusive, de saturar. Então, nós temos aí os prefixos usados na química para exemplificar o que representa essa saturação de átomo em uma molécula. Então, se nós pegarmos o exemplo do cloreto, né, do cloro, nós temos, então, o hipoclorito, que é um composto, então, com pouco cloro. Depois nós temos os cloritos, o cloreto, o clorato, que a cada uma dessas etapas significa ou representa a adição de moléculas de cloro, né, de átomos de cloro a uma molécula, até chegar ao máximo possível de adição de cloro, que seria, então, o perclorato. Ou seja, uma molécula percloratada, ela está com sua máxima capacidade de receber átomos de cloro. Se a gente for pensar, então, no permanganato, na mesma situação, e se a gente pensar, então, no peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, nós vamos entender que a água está hipersaturada de átomos de oxigênio, por isso ela é chamada de peróxido de hidrogênio. Ou seja, são as moléculas de hidrogênio saturadas de moléculas de átomos de oxigênio. Então, por isso, nós temos o composto de água oxigenada, peróxido de hidrogênio. Então, esse prefixo per significa o máximo, o limite máximo de uma situação em química. Vamos voltar isso, então, para os nossos sentimentos, ou para as nossas ações, né?
Uma coisa pode estar feita simplesmente, mas esta mesma coisa pode estar perfeita. Ou seja, então ela está no seu máximo de confecção, no melhor. Então ela está perfeita. E se a gente então for pensar nisso, do lado do sentimento, nós temos o amor e o egoísmo como adversários, vamos dizer assim, né? O egoísmo recebe, o amor doa. Então, quando eu exercito o máximo do amor, eu estou com a molécula ou a situação do amor saturada. E se o amor representa doar, então, quando eu estou saturado de amor, eu perdoo. Então, quem doar ou amar no seu grau máximo, perdoa. E é este o convite que nós fazemos aos nossos irmãos nesta noite de hoje. Perdoar incondicionalmente, amar incondicionalmente, para que possamos reconhecer as nossas falhas, nos perdoar, nos amar, nos tolerar, tolerar aqueles outros que estão ao nosso caminho ou conosco no caminho, em movimento, em direção ao Pai, em direção às nossas evoluções espirituais, em direção ao nosso autoconhecimento e em direção ao livramento das nossas prisões naturais, as nossas consciências. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos sempre uma consciência livre de sentimentos negativos e cada vez mais depositadas de sentimentos positivos. É um momento em que todos nós nos voltamos os corações cheios de amor para com o outro. O mês de dezembro é o mês mais iluminado do ano, porque todos nós encontramos razões ou buscamos razões para amar. Nós buscamos razões ou motivos para perdoar. Nós fazemos promessas positivas para o próximo ano. Então, vamos aproveitar este clima natalino, vamos aproveitar esse momento de despertar dos nossos sentimentos bons, vamos valorizar o amor que existe em nós e vamos promover este amor para que nos amemos mais a partir de nós mesmos e vamos praticar mais a partir de nós mesmos, doando este amor através do perdão. E que Jesus nos guarde, nos ilumine e nos conduza em sua luz, em direção ao Pai. Que assim seja. Prezados irmãos e irmãs, presentes a essa reunião virtual do Centro Espírita Irmã Sheila. Primeiramente, agradecemos a nossa irmã Gisela pela palestra da noite, pelas palavras edificantes, que com muita certeza nos ajudará a nosso encaminhamento na caminhada evolutiva. E agora, irmãos, vamos passar para o momento do passe virtual. Eu rogo a todos os irmãos que, para alcançarmos uma qualidade melhor do recebimento das energias do bem e do amor, que nós estejamos no estado de captação dessas energias quintessenciadas. E para nos afinarmos com as mesmas, nós devemos estar bem relaxados em nossas poltronas, em nossas camas ou cadeiras e visualizarmos na nossa tela mental a figura meiga de Jesus. Mas, a fim de que isso se processe, vamos fazer
o momento respiratório em 2 movimentos, que é o de inspiração, que eu convoco todos os irmãos para fazerem juntos, inspirando pelo nariz, lentamente e profundamente. Enchendo bem os pulmões e expirando. Mais uma vez, inspirando. E expirando. E assim nos penetramos nos locais da espiritualidade, aonde as vibrações positivas do bem e do amor estão presentes em todos os lados. E visualizamos a figura meiga de Jesus, espargindo essas energias para todo o globo terrestre. O seu coração amoroso se expande e as energias quintessenciadas, energias do bem e do amor, energias de harmonização e de equilíbrio, vão envolvendo todo o nosso globo terrestre. E também chega até nós, através do nosso chakra coronário. Podemos visualizar mentalmente que essas energias penetram no alto de nossa cabeça e vai fluindo para os demais centros de força. E à medida que elas vão fluindo, elas vão envolvendo os nossos órgãos. Os órgãos da cabeça, do cérebro, os órgãos da visão, da audição, do olfato, do paladar. Segue para a nossa laringe e vai em direção ao nosso coração. Envolve os nossos pulmões. A quem pedimos uma tonificação especial. Essa energia protege os nossos pulmões com uma couraça protetora, a fim de que energias de baixo teor não penetrem no nosso pulmão e segue em direção ao nosso pâncreas, nosso baço, para o estômago, para o fígado, vai em direção aos nossos intestinos, envolve nossa bexiga e nossos rins e demais órgãos reprodutores. Volta em direção ao nosso coronário através da nossa coluna vertebral. E no coronário ela se expande por todo o nosso campo energético, envolvendo toda a nossa pele e também a nossa ossatura, energizando cada ponto que estiver necessitado. Assim, agradecemos por essas energias e respiramos profundamente e expirando em sinal de agradecimento ao nosso Mestre Jesus. Rogamos a espiritualidade que está dando apoio a essa atividade, que são os trabalhadores invisíveis da Casa de Sheila, ordenados pela nossa querida irmã Sheila, para que, seguindo a linha magnética dos nossos pensamentos, se dirigem agora aos lares dos irmãos que constam nos cadernos de orações de cada irmão aqui presente. Os irmãos, mentalizando cada ente querido, coloque a sua mão diretamente para o chakra frontal desses irmãos, a fim de que eles, por sua vez, possam receber todas as energias que também estamos envolvidos. Os campos energéticos desses irmãos, tanto físicos quanto os mentais, são nesse momento
envolvidos por essa luz. Agradecemos, Senhor, porque também vibramos a benefício dos irmãos que nos nossos cadernos se encontram no plano desencarnado. Que seja cada um deles visualizado neste momento serem encaminhados para os locais apropriados, as escolas, os hospitais, daquele plano, a fim de que esses irmãos, restabelecidos ou instruídos, possam também seguir a sua caminhada evolutiva. E agora, neste momento, rogamos ainda aos irmãos da espiritualidade que se aproximem de cada irmão que faz parte desta corrente de vibração em seus lares, para que as águas que já foram previamente trazidas por esses irmãos, que elas se encontram nos seus copos, nas suas jarras, nas suas garrafas, e elas sejam transformadas em elemento medicamentoso, a fim de que cada irmão que delas fizer uso com fé possam sentir o renovar das suas energias, tanto as físicas quanto as espirituais. E assim, agradecidos à espiritualidade, encerramos este momento. Mestre amado Jesus, agora chegou o momento de agradecermos e encerrarmos, mas antes queremos fazer ainda um pedido, Senhor. Permita que os irmãos da espiritualidade, os nossos mentores espirituais, em se aproximando de cada um de nós, possam fazer com que as nossas capacidades intuitivas sejam aumentadas e dilatadas, a fim de que possamos perceber as intuições, as orientações trazidas pelo plano espiritual para nos ajudar no nosso caminho de evolução, nas nossas atitudes diárias e nos nossos pensamentos. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade do convívio com a equipe espiritual da Casa de Sheila neste momento. A nossa irmã Sheila. E assim, agradecidos por tudo quanto recebemos, Senhor, queremos, agradecidos, rogar, encerrando a reunião, rogar que a vossa paz esteja nos nossos corações, agora e sempre. E que assim seja.